Meus irmãos, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar este momento que o Senhor nos concede de poder compartilhar uma breve palavra com vocês, tendo em vista não termos a possibilidade dos nossos cultos nas congregações, por força de decreto e por causa da situação que vive o mundo. Porém, nós louvamos e agradecemos a Deus pelas nossas redes sociais, as quais têm sido ferramenta de Deus para poder compartilhar uma palavra do Senhor. Não só compartilhar uma palavra de Deus aos vossos corações, mas também poder fazer uma oração por cada um de vocês que certamente estão em suas casas, quarentena, estão aí fazendo o repouso devido exigido pelo Ministério da Saúde. Meus amados, a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês está registrada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17. É um versículo bem objetivo, mas que o seu conteúdo tem uma grande importância para as nossas vidas. O seu conteúdo traz a necessidade e também o poder da oração. Por mais objetivo que seja o versículo, embora haja um contexto, mas Paulo chama a atenção da igreja de Tessalônica para a necessidade de orar sem cessar. Você já parou para imaginar o poder da oração? Você já parou para imaginar o efeito que tem uma oração? A palavra do Senhor nosso Deus diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Hoje, é claro, temos que aproveitar os nossos momentos em casa, fazendo as nossas orações. Não só as nossas orações, mas também meditando na palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão me ouvindo esta palavra que, quando voltava da nossa igreja sede, o Espírito Santo colocara em meu coração para compartilhar com vocês neste período, embora já tenhamos tido nosso culto online na igreja sede. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração o poder da oração. Quando oramos com fé, crendo no Senhor nosso Deus, não há mal que resista, não há mal que fique de pé diante daquele que ora. Prova disso daí, olhamos para a história do Senhor Jesus, em que o Senhor Jesus muitos milagres fizera por intermédio da oração, por intermédio da fé daqueles que recorriam a Ele. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, e através do seu Filho Jesus Cristo, muitos milagres fizeram. Não é diferente nos nossos dias, porque o Senhor Jesus ele não mudou, embora tenha passado quase 2000 anos do seu ministério terreno, mas o Senhor Jesus continua fazendo milagres. O Senhor Jesus continua abrindo portas. O Senhor Jesus continua realizando feitos extraordinários. Tenho a grata satisfação de compartilhar com vocês um testemunho de um amigo. Já compartilhei isso na nossa igreja, em que ele estava com dor nos rins, havendo a necessidade de fazer uma cirurgia, porque estava com pedra nos rins, estava já diagnosticado e preparando para uma cirurgia. Quando fui até ele e fiz uma oração por ele, e o Senhor nosso Deus, na sua infinita bondade, o curara, não havendo a necessidade de fazer esta cirurgia. Meus queridos, sei que
o atual momento do nosso país, não só do nosso país, mas como do mundo, tem gerado uma série de preocupações. Preocupações, em algumas situações pânicos, algumas situações medo do que vai acontecer daqui para frente. Veja, a nossa fé, ela está fundamentada em o Senhor dos Exércitos. O profeta Isaías, em sua palavra, diz: operando Deus, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. E quem poderá fazê-lo escapar das minhas mãos? E aí ele complementa em uma pergunta retórica, onde ele mesmo responde dizendo: operando Deus, quem impedirá? Apóstolo Paulo também, na sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma pergunta retórica, onde Paulo demonstra a sua grande confiança no Senhor dos Exércitos. Não sei como é que está o teu coração, não sei como está a tua mente com esta situação que está acontecendo em nosso país. Ao sair para as ruas, um deserto. Porém, temos que continuar confiando no Senhor nosso Deus. Nada acontece por acaso. Não existe fruto do acaso. O que existe é um propósito de Deus. Infelizmente, posterior o homem ter pecado no Jardim do Éden, a humanidade tem e terá que conviver com a situação ou com as consequências do pecado. O pecado marcou a sociedade desde o Éden. E não nos resta outra alternativa que não recorrer àquele que perdoa os pecados, aquele que purifica os pecados, aquele que, na sua infinita bondade, entregou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Paulo ele segue Romanos 8,32, dizendo que aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou para morrer por todos, como não nos dará com ele também a salvação? Acima de tudo quanto precisamos, necessitamos, está a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados. Saber que, em meio a toda esta situação que está ocorrendo, mas nós temos um Deus no céu que está olhando por nós. Temos um Senhor Jesus que está nos céus intercedendo por nós. E temos um Espírito Santo que habita em nossos corações para confortar, consolar os nossos corações e dizer: eu estou com vocês. Não desanimem, não desistam, porque eu não desisto de vocês. Fomos chamados para um projeto maior, e este projeto é o projeto do Senhor Jesus. Projeto como igreja. Igreja, organismo. Igreja que cresce dia após dia. Igreja que um dia instituída pelo Senhor Jesus, quando disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre mim, o Senhor Jesus, será edificada a minha igreja. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no dia de Pentecostes, a igreja é inaugurada. A igreja passa a existir como organismo, porque Jesus foi assunto aos céus e uma nova história começa a se desenvolver. Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, ou ainda Atos do Espírito Santo, descreve
toda uma história de um povo que sofreu perseguição, história de um povo que teve que se reunir em casa para servir a Deus, a história de um povo que teve que repartir o que tinha uns com os outros, mas que não abriram mãos do projeto divino, o projeto da igreja. Hoje eu venho compartilhar esta palavra como homem de Deus, e muito me alegra fazer parte de um rol de homens ou de um rol de pessoas seletas, denominados homens de Deus, para compartilhar a sua palavra. No Antigo Testamento, Eliseu foi tratado pela mulher sunamita. Vejo que este homem que passa todos os dias na porta de casa é um santo homem de Deus. Aquela mulher era estéril, mas aquela mulher decidiu fazer para aquele homem, para Eliseu, um quarto para que ele repousasse. Tudo quanto nós fazemos em prol da obra do Senhor, há uma recompensa. Nada passa sem haver uma recompensa. O nosso Deus não deve nada para ninguém. Aliás, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, na sua primeira carta, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não existe trabalho vão. Todo trabalho tem uma recompensa. E aquela mulher, quando ela construir aquele quarto para o homem de Deus, colocar uma cama, uma mesa para ele, aquele homem recorre a Deus e com seu moço Geazi procura aquela mulher e, sem muito falar, descobre que aquela mulher era estéril, não tinha filhos, não poderia ter filhos por causa da sua esterilidade. Portanto, aquele homem de Deus profetiza sobre a vida dela. A um determinado tempo Deus te dará um filho. E Deus deu àquela mulher um filho. Não sei qual é o teu pedido. Talvez neste primeiro momento o pedido que é de uma nação que clama, de uma nação que está gemendo, de um mundo que está gemendo, é que esta pandemia se dissipe de uma vez por todas e voltemos às atividades. Voltaremos às atividades. O Senhor nos dará esta graça de voltarmos às atividades diárias. Você voltará com a tua família. Você voltará com o teu trabalho. De repente algumas dificuldades acontecerão, porque quando acontece na proporção que está acontecendo, geralmente consequências vêm. Mas bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E eu fiz menção deste versículo na live de ontem. Nada melhor do que confiar no Senhor. Voltaremos. A igreja voltará mais forte. Talvez não dá para atribuir, embora, claro, as consequências do pecado tenha feito com que o mundo passe pela situação que está passando. Muito escárnio, muita zombaria. As pessoas têm o direito de ir e vir. As pessoas têm a sua liberdade de expressão. As pessoas têm a sua liberdade de criar os seus teatros, seus projetos. Mas as pessoas deveriam entender que elas devem respeito. Respeito a um Deus todo-poderoso. Um Deus que deu seu Filho esperando a contrapartida do ser humano. Contrapartida esta de uma verdadeira adoração, abandono da prática do pecado, mas que na sua livre escolha
quisesse praticar pecados, pratiquem, mas sem ofender a pessoa do Senhor nosso Deus, sem ofender a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos anos vêm sido nítidos os escárnios, as zombarias, a exposição ao Senhor Jesus, colocando Jesus como pessoa anormal, colocando Jesus em situação de escárnio. Plantar é uma opção, colher é uma obrigação. Talvez muitos daqueles que zombaram do Senhor nos carnavais, nos filmes, talvez muitos daqueles que colocaram Jesus em nível de promiscuidade, hoje estejam clamando por misericórdia. E é claro, o nosso Deus é misericordioso. Porque Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus quer mudar esta nação. Deus quer mudar pessoas que estão dedicando o seu tempo para zombar e escarnecer do Senhor. O Senhor ainda tem um perdão a estas pessoas. Para nós que vivemos o Evangelho, para nós que conhecemos o Evangelho, as Sagradas Escrituras, e aqui o verso que compartilhei, orai sem cessar. A oração do Senhor, a oração feita ao Senhor, ela produzirá em nós um fruto excelente para a glória do Senhor. O Senhor visitará a tua casa, o Senhor visitará a tua saúde, o Senhor visitará a tua família. Hoje, aproveite este momento para uma reflexão, aproveite este momento para colocar a mão no teu coração e adorar a Deus por um instante e dizer: Deus, visita a minha família, visita a minha empresa, visita o meu patrão. Não permita que o meu patrão venha a quebrar por causa dessa situação que está acontecendo mundialmente. Deus, dê sabedoria aos cientistas brasileiros. Deus, dê sabedoria para a medicina. Dê sabedoria para os governantes descobrir o mais breve possível o tratamento para esta pandemia. Quando nós oramos, Deus move os céus a nosso favor. Há uma máxima, e se não me foge a memória, do pastor Silas Malafaia, que diz que quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Deus está trabalhando a teu favor nesta noite. Você que tirou um tempo para ouvir esta mensagem, Deus está trabalhando a teu favor. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a história da tua casa. Deus está mudando a história desta nação. Por mais pecador que seja o homem, por mais pecadora que seja a nação, e volto a frisar um versículo bíblico que citei ontem na live: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Esta nação tem um povo clamando, tem um povo orando, tem um povo buscando a presença, a face do Senhor. Certamente, Deus está com as suas mãos estendidas sobre esta nação. Aliás, o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1, diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para não poder salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para não ouvir a oração que se faz neste lugar. Deus está ouvindo a cada clamor, Deus está ouvindo a cada oração.
ainda que na tua pequena força, ainda que quando você entra no teu quarto você não encontre força o suficiente para buscar ao Senhor, mas você encontra força para dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha empresa. Quero te desafiar nesta noite, não colocar Deus contra a parede, mas a exercitar a tua fé, colocar a tua fé em ação. E à medida que você colocar a tua fé em ação, você vai ver e sentir o agir de Deus na tua vida. Ainda esta noite, ao repousar no teu travesseiro, Deus te trará uma revelação do céu. Deus te trará um conforto do céu. Deus te trará um cuidado especial para que você tenha uma noite de paz. O nosso Deus está assistindo tudo. O nosso Deus está observando tudo. E hoje Deus traz a você a oportunidade de dizer: meu filho, estou ouvindo o teu clamor. Assim como o profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes. Em outra versão, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas que você não sabe. Talvez você esteja pedindo coisas que aos teus olhos elas são visíveis, mas Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar à tua família, há coisas que você nem imagina. E Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele diz: olha, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os olhos não perceberam, os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isto que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amemos ao Senhor de corpo, alma e espírito, porque a sequência do texto que li em 1 Tessalonicenses, no verso de número 23, Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda esta palavra no teu coração. Compartilha esta palavra com a tua família. Entra no teu quarto nesta noite e faça uma oração de fé, uma oração com fé. Clame ao Senhor. Aliás, foi instrução do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Tu, quando for orar, entre no teu quarto, feche a porta do teu quarto, ore secretamente ao Senhor, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. O Senhor Jesus está falando da onisciência do nosso Deus, da onipresença do Senhor nosso Deus. Está falando do poder do nosso Deus em responder à nossa oração. Às vezes Deus permite coisas nas nossas vidas, não é porque Deus quer apenas nos redirecionar, talvez em uma outra expressão, nos castigar. Não. Deus, ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, mas muito mais do que arrepender dos nossos pecados, Deus quer que nos aproximemos de si. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento mais próximo consigo. Deus quer se revelar a nós. E às vezes Deus nos permite um momento como este, que dói o coração de muitas pessoas, dói o coração de muitos pastores, porque em pleno domingo nós poderíamos estar na nossa igreja, desfrutando da comunhão,
Porque o escritor, apóstolo João, na sua primeira epístola, ele fala da comunhão dos irmãos, comunhão uns para com os outros. Capítulo 1, verso 7, da primeira epístola de João. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Poderíamos estar lá. Mas muitos, tendo a igreja aberta, não aproveitaram a oportunidade, ou iam nos cultos quando queriam. E Deus permite este momento para que entremos no nosso quarto e conversemos com Ele secretamente e digamos a Ele: Deus, dá-nos a oportunidade de voltar ao convívio social. Dá-nos a oportunidade de voltarmos para o movimento social. Eu vou para a igreja, vou voltar a cultuar. Vou novamente para a igreja. Mas lá atrás, quando teve a oportunidade, acabou se eximindo dos cultos. E hoje Deus nos traz a esta situação para refletirmos. E quando tudo isto acabar, que tenhamos a sã consciência e dizer: eu quero te adorar, ó Pai. Quero reservar um tempo da minha vida para ti. E esse tempo seja no culto, na igreja, seja nos movimentos que a igreja preparar, eu quero estar presente. Adoremos mais ao Senhor. Apóstolo João, seu evangelho diz que haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus em tempo de bonança é fácil. Adorar a Deus num tempo em que tudo está indo bem é maravilhoso. Mas adorar a Deus em tempo de crise é um momento mais dificultoso, porém necessário, porque é no momento de crise que nos aproximamos de Deus e mostramos quem somos de fato e de verdade. Ananias, Misael e Azarias mostraram que era servir a Deus de fato e de verdade, quando foram confrontados por Nabucodonosor a adorar o Deus da Babilônia, pedindo a eles que prostrassem diante do Deus da Babilônia, caso contrário seriam lançados na fornalha de fogo ardente. A fornalha de fogo ardente foi aquecida 7 vezes mais, mas nem por isso eles negaram a adoração a Deus, porque eles sabiam que se Deus não os livrasse da fornalha de fogo ardente, Deus poderia livrá-los dentro da fornalha de fogo ardente. E se Deus assim ainda não o fizesse, Deus teria, como teve um lugar especial para eles, porque Deus os livrara dentro da fornalha. Ou seja, Deus não livrou da fornalha, livrou dentro da fornalha, e eles voltaram para o convívio social, sem ter sequer um fio de cabelo do seu corpo queimado pelo fogo da fornalha. Mas Deus dera a eles saúde. É claro que Deus os livrara. Passaram-se os anos e partiram para a eternidade, porque este é o fim de todo ser humano. Nós não ficaremos para sempre nesta terra. Passaremos desta vida para outra, no dia em que Deus determinar. Mas que seja o dia que Deus determinar. Que seja o momento que Deus determinar. Guardemos firmes a nossa fé. Guardemos firmes a nossa convicção. Deus está visitando você neste momento. Deus está visitando o teu coração nesta noite. E neste momento Ele visita dizendo a você: acalme o teu coração. Eu posso não te livrar da fornalha. Eu posso não te livrar da crise, até porque a crise já atingiu a todos nós. Mas eu vou livrar vocês no meio da crise. A sociedade que não me serve saberão que eu sou Deus de uma nação dentro da nação. Uma nação cristã,
uma nação que serve e adora ao único e verdadeiro Deus. Onde você está agora, Deus está visitando o teu coração. Não pasme, não te espante. E cito aqui mais um versículo da palavra do Senhor. Para concluir esta mensagem, Isaías, capítulo de número 43, verso de número 2. O nosso Deus, Ele é fiel para conosco. O nosso Deus, Ele é fiel para com a tua vida, para com a tua família. Diz assim a palavra do Senhor: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Verso 3, na primeira parte, ainda diz: porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a tua família. Guarde esta palavra. Quando você for dobrar o teu joelho para orar antes de dormir, lembre desta palavra: orai sem cessar. Ainda que não seja de joelhos, porque Deus quer que oremos, independente da nossa postura corporal. Jonas, no ventre do grande peixe, do monstro marinho, do fundo do seu ventre, clamou a Deus. E a Bíblia diz que chama este fundo do abismo de o próprio inferno. Ele clamou e Deus o ouviu. Clame, ore a Deus, busque em Deus, e Deus fará maravilhas na tua vida, maravilhas na tua casa. Ore, orai sem cessar, e Deus te ouvirá. Deus ouvirá a tua oração, Deus ouvirá o teu clamor. Feche os teus olhos e ore comigo por um instante. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer por este por tão importante momento, ó Senhor, de poder compartilhar a tua palavra. Que possamos orar, buscar a tua presença, permanecendo fiéis a ti, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza. Pai, tu estás no meio da crise, conforme diz o Salmo 46, verso 5, na sua primeira parte. Tu estás no meio dela. O Senhor abençoará o teu povo. O Senhor abençoará uma nação no meio da nação, que é uma nação que serve a ti, uma nação que adora a ti, ó Pai. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor. Ah, Pai, muito obrigado por esta palavra revelada. Eu sei que o Senhor fará maravilhas no meio do teu povo, porque grande é a chama que está no meu coração, grande é a chama que arde no meu coração, e sei que por estes dias o Senhor fará maravilhas. Por estes dias o Senhor trará respostas espetaculares aos teus filhos, a esta nação. Tu surpreenderás esta nação, porque é um povo clamando, um povo buscando a tua presença. Tu mudarás a história dessa nação, e as pessoas ficarão perplexas ao verem o que o Senhor fará no meio deste povo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, hoje e sempre, para a glória do teu nome. Deus vos abençoe. Fiquem com esta palavra. Guarde esta palavra nos vossos corações. Sejam abençoados, tenham uma noite de paz, de descanso, e que o cuidado do Senhor esteja sobre a vida de vocês, em o nome de Jesus. Um grande abraço a todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.